Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o delegado William e dando sequência à nossa coluna semanal de gravações aqui para a Lagoa TV, eu quero abordar com você hoje, o decreto 55.154 do governo do estado do Rio Grande do Sul, que determinou, dentre algumas medidas, o fechamento do comércio, nesse combate à enfrentação do coronavírus, certo? Lógico, pessoal, eu não consigo aqui, em virtude do tempo, exaurir o assunto, certo? Então eu separei pontos do decreto que podem interessar mais ao cidadão, certo? Que mais vai implicar nas restrições às nossas atividades. Então o que nós temos nesse decreto, Pedro? Nesse decreto, nós temos medidas de adoção obrigatória, certo? O decreto fala medidas de adoção obrigatória de cunho pessoal. Quais são algumas delas? Por exemplo, o distanciamento social, restrição de circulação ao estritamente necessário, ou seja, para que as pessoas permaneçam em casa e evitem de estarem circulando pelas ruas. Tá? Ainda uma medida pessoal adotada pelo governo é a orientação quanto à higienização, com produtos assépticos, ou seja, sabão ou álcool em gel 70%, que conforme o pessoal da área da saúde é o que pode reduzir ou até eliminar as chances de contaminação se for utilizado esses materiais na desinfecção das superfícies e das próprias mãos, certo? No que se refere ao comércio, aos estabelecimentos comerciais, o que esse decreto nos traz? Tá? Uma série de medidas, como eu falei para ti, eu não vou exaurir todas, mas eu vou fazer referência a algumas delas, certo? São medidas de adoção obrigatória, certo? Para as atividades comerciais que não devem permanecer fechadas, porque um dos pontos nucleares do decreto é determinar o fechamento do comércio, salvo as atividades essenciais, tá? Então, os comércios que podem permanecer abertos, e aqui nós podemos citar mercados, farmácias, restaurantes, certo? Que se encaixam nos serviços essenciais que estão lá no artigo 17 do decreto, São 37 atividades essenciais no total, tá? Que podem permanecer funcionando. Essas atividades, o que elas vão ter que obrigatoriamente cumprir? Algumas coisas, por exemplo, higienizar as superfícies de toque após cada uso. É importante aqui, pessoal, certo? Chama atenção ao supermercado, é uma das concentrações maiores de pessoa atualmente, com essas restrições de circulação, são os supermercados. É muito importante que as superfícies de toque, tanto dos funcionários quanto dos clientes, permaneça higienizada após cada toque. Os carrinhos, certo? Após cada utilização por parte do cliente, deve ter funcionário determinado para fazer a higienização. O que mais? A higienização a cada 3 horas do estabelecimento, Então, higienizar o chão, principalmente o chão. O decreto fala ainda em paredes e forros, certo? Os banheiros, pessoal, muito importante a higienização dos banheiros nesses locais, tanto de uso de clientes como de uso dos profissionais que ali desempenham as suas atividades, certo? O que mais? Deve manter álcool em gel 70% à disposição dos clientes e dos seus empregados, tá? Manter janelas abertas para a circulação do ar. Vamos ver aqui, revezamento de funcionários para reduzir o fluxo, é uma medida muito importante. Quanto menos pessoas aglomeradas, melhor, certo? Então é permitido que se estabeleçam escalas, que se alterem horários de serviço, certo? Mas para que se restrinja a aglomeração de pessoas nos estabelecimentos. Nos buffets, pessoal, certo? Os bares e restaurantes, dispor de proteção salivar. A pessoa que tiver contato com o buffet deve dispor de uma proteção salivar. Inclusive aqui, o próprio decreto refere, a gente deve evitar ou reduzir ao máximo a tal da contaminação cruzada, que é quando a pessoa toca uma superfície que está contaminada e depois imediatamente toca uma outra superfície que não estava contaminada, contaminando esta também, tá? É a contaminação cruzada. A gente deve ter muita atenção para evitar isso.
O que mais, pessoal? O afastamento, tá? Afastar por 14 dias em quarentena, certo? Qualquer empregado que ele tenha regressado de um local aonde seja um foco de disseminação do vírus, certo? Ou que haja, né, a suspeição de que há proliferação do vírus naquela localidade, tá? Então, o isolamento por 14 dias. E aqui, ó, pessoal, independente de ter sintomas ou não ter sintomas, né? O empregador tomar conhecimento de que o funcionário regressou de um lugar foco, ele tem que ir determinar o afastamento por 14 dias, certo? Pessoal, fechamento do comércio. É uma ordem, né? Está no decreto o fechamento do comércio, salvo as atividades essenciais, tá? As atividades essenciais, como eu referi, estão lá no artigo 17, ao todo são 37, eu não vou listar todas aqui, mas quais são essenciais? Vamos lá: saúde, né? Segurança pública ou privada, assistência social, defesa civil, o transporte, tá? Telecomunicações, enfim, serviços essenciais à nossa vida, tá? Fora desses casos do artigo 17, os serviços que não são essenciais devem permanecer fechados, tá? Vamos lá. O que é que não, além dos serviços essenciais, né, o que é que está afastado do fechamento? Ou seja, o que é que pode permanecer aberto, tá? Vamos lá. Pessoal, já referi as atividades essenciais, além dessas. Serviços de teleentrega ou o takeaway, que é aquele em que a pessoa vai até o local, pega o que precisa e vai embora, certo? Esses estabelecimentos podem continuar funcionando. Vou frisar, o que se quer aqui é evitar a aglomeração de pessoas, tá? Então, o serviço de teleentrega ou takeaway poderá continuar funcionando. Estabelecimentos industriais, incluído a construção civil, tá? Também os fornecedores de insumos, pessoal, e matéria-prima para essas atividades essenciais, tá? Aqui, obviamente, o próprio decreto ressalva, vedado a aglomeração de pessoas, tá? Então tem que ter muita atenção. Estabelecimentos industriais, construção civil e os fornecedores de insumo podem continuar exercendo as suas atividades, mas é vedado a aglomeração de pessoas e essas atividades devem observar todas as imposições de higienização que eu comentei a recém, certo? O que mais, pessoal? Os estabelecimentos que não tenham atendimento público também podem permanecer em atividade, certo? Então, são as 5 exceções previstas no decreto. Vou frisar contigo: atividades essenciais, teleentrega e takeaway, estabelecimentos industriais, incluindo a construção civil, e os fornecedores de insumos para essas atividades essenciais e da área de construção civil e dessa parte industrial, certo? E também os estabelecimentos sem atendimento público, tá? O que mais está vedado no decreto, pessoal? Reuniões públicas ou particulares com aglomeração superior a 30 pessoas, está proibido. Culto, missa, excursão, está vedado, certo? A suspensão de aulas, pessoal, até o dia 30 de abril, tá? Escola, faculdade, universidade, curso, autoescola, sendo público ou privado, está tudo suspenso, tá? Fixação de horário, pessoal, para atender os grupos de risco. Isso é muito importante, tá? Inclusive o poder público deverá fazer essa fiscalização. Qual é que é o grupo de risco que nós temos do coronavírus conforme as autoridades da saúde? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então é importante que o comércio que esteja aberto, né, principalmente, vou frisar, os mercados, é onde mais há concentração de pessoas, devem fixar um horário para atendimento do grupo de risco, tá? Então pessoas com 60 anos ou mais o estabelecimento vai ter que se organizar para prestar um atendimento para essas pessoas, né, num horário específico, certo? Que mais? As lojas de conveniência dos postos de combustíveis, certo? Autorizado a abertura das 7 da manhã às 19 horas, certo? Salvo nos domingos e salvo aquelas que se situam na autoestrada, certo? Que mais, pessoal? A questão da elevação de preços, tá? O próprio decreto, né, até de uma forma desnecessária, proíbe a elevação de preços. Por que eu digo de forma desnecessária? Porque a elevação injustificada de preços, ela já configura por si só um ilícito, né? Tanto de natureza criminal quanto de natureza administrativa.
certo? Aí a lei já nos viabiliza formas de coibir isso, mas enfim, o decreto ele é específico, né? Ele frisa a proibição de elevamento dos preços, principalmente dos produtos essenciais, tá? Então, se você tiver, inclusive, ciência de que algum estabelecimento está operando dessa forma, né, produzindo um aumento injustificado de preço, você pode fazer uma denúncia às autoridades, porque isso, além de ser punido administrativamente, há também a predicação criminosa, tá? Pessoal, na questão dos transportes, tá? Transporte coletivo, é uma dúvida que as pessoas às vezes me questionam, o transporte coletivo está proibido ou está permitido? Está permitido, tá? O que acontece? Tem ali no decreto a questão da higienização das superfícies de toque, tá? O que é importante salientar nessa questão? A restrição quanto à capacidade, tá? Por exemplo, transporte coletivo intermunicipal não pode exceder a metade da capacidade de pessoas sentadas. O ônibus tem lugar para 30, então só pode ir 15, certo? Essa é a regra estabelecida no decreto. Pessoal, uma questão importante aqui, ó, está proibida a entrada de veículos de transporte coletivo no estado do Rio Grande do Sul, tá? Transporte coletivo de outros estados ou de outros países não podem ingressar agora durante esse período no estado do Rio Grande do Sul. O decreto faz uma menção expressa quanto a isso, tá? Para finalizar, pessoal, né, a respeito do trabalho da Polícia Civil, né, nós continuamos trabalhando, né, nós estamos administrando a situação, né, por se enquadrar, né, na segurança pública, num serviço essencial, né. Nós temos uma limitação de atendimento pessoal, nós estamos com as delegacias abertas, né, salvo raríssimas exceções onde só há um policial apenas, onde está havendo um revezamento, né, de dias de atendimento. Nós estamos atendendo casos graves e casos urgentes, né, como homicídio, estupro, roubo, casos de violência doméstica e outros casos em que caberá ao delegado de polícia viabilizar e analisar se haverá ou não atendimento, né, de pronto. E também está vedada, né, é importante salientar, né, a circulação de documento físico, tá? O próprio decreto estipula isso, tá? Para a administração pública direta e indireta, está vedado a circulação de documento físico. Nós estamos, porque o que acontece? O papel, né, ele também pode conter o vírus, né? Mas isso é um exagero. É um exagero quando se adotam medidas antes, né, de uma epidemia, né, tudo parece exagero. Mas quando se adota depois, é tudo inútil, né? Então é melhor pecar pelo excesso, né, do que pecar pela falta de medidas, né? Então não há, né, circulação de documentos, salvo raríssimos casos de extrema urgência, né? Nós estamos trabalhando tudo com documentos digitalizados, tá? Pessoal, então ficam aqui essas considerações, né, a respeito do decreto estadual 55.154 do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, publicado na data de hoje, dia 1º de abril de 2020. Tá? Um abraço e divulgue esse vídeo aos seus amigos, né, a fim de que todas as pessoas que possam ter acesso tenham uma compreensão, né, de como é que vai funcionar aqui no estado do Rio Grande do Sul essas medidas, né, de enfrentamento do coronavírus. Tá? Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.